Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu falo aqui de uma banda americana, uma das principais representantes do punk americano, mais pro New Wave, da transição punk New Wave, uma das minhas preferidas aí desse estilo, que é o Television. Eu vou falar do clássico álbum de estreia deles, Marquee Moon. Essa minha edição é bem antiga já. E tem pouca informação aqui. Já tem pelo menos uns 27 anos. Mas o Television iniciou-se aí no início da década de 70 como um trio. Tinha o Tom Verlaine na guitarra e nos vocais, o Richard Hell no baixo e o Billy Fica na bateria. Depois eles se chamavam Neon Boys no início, não era Television. Depois entrou mais um guitarrista, foi adicionado o Richard Lloyd. E com essa formação, daí eles passaram a se chamar Television. E em 1975 eles gravaram uma demo para um teste, fizeram um teste para a gravadora Island com o Brian Eno de produtor, mas o selo optou por não assinar com eles. E com isso, em 1976, isso ainda em 75, desculpem, o Richard Hell sai da banda para formar os Voidoids. E também antes disso ele formou os Heartbreakers. E quem substituiu ele foi o Fred Smith, que era então baixista do Blondie. E ele, com essa formação clássica aí do Tom Verlaine, Richard Lloyd, o Fred Smith e o Billy Fica, aí sim eles gravam um single lançado aí de forma independente, que é o Little Johnny Jewel, que era dividido em duas partes. A parte 1 era o lado A, a parte 2 era o lado B. Isso chamou atenção e também a partir dos shows que eles fizeram no lendário CBGB's, ali em Nova York. Isso chamou a atenção da gravadora Elektra, que acabou assinando com o grupo. E aí então, no início de 1977, é lançado Marquee Moon, um álbum que definiu muito do que viria a ser feito na New Wave, aí a partir do final da década de 70, começo da década de 80. Apesar desse disco estar sempre sendo classificado como punk, eu vejo ele mais como um primórdio, um preâmbulo da New Wave do que um punk propriamente dito, porque ele não era dogmático. Isso que eu mais gosto nesse álbum aqui, é que ele não segue cartilha. Isso eu acho muito importante. Então o punk era assim, músicas no máximo não podia passar de 3 minutos. Aqui a faixa título passa de 9. Então já temos aqui. E temos solos de guitarra em profusão, algo que era condenado pelo punk também. E ele tinha toda a fúria do punk, toda aquela energia, só que não seguia essas cartilhas, essas leis estúpidas aí que as bandas punk convencionais insistiam em obedecer. Então temos aqui, eu falei, Marquee Moon, a faixa título, tem mais 9 minutos e é cheia de solos. E tem até um falso grande finale. See No Evil, também a faixa que abre também, ela é uma música que tem uma guitarra excelente. Inclusive eu acho que o Tom Verlaine e o Richard Lloyd estão entre os guitarristas, as duplas de guitarristas que mais combinaram. Com certeza, as guitarras dos dois tornam tudo isso aqui mais incrível, torna a sonoridade do grupo mais preciosa. Também Venus, outra música que eu gosto bastante também. E pra mim, aqui que apesar do 77 do Talking Heads ter sido lançado no mesmo ano, mas pra mim o David Byrne se inspirou muito nesse álbum aqui. E eu até chego a dizer maldosamente que o David Byrne tem uma certa inveja, ou bastante inveja, do Tom Verlaine. Que o Tom Verlaine ele escrevia muito bem, as letras do Tom Verlaine eram magníficas, bem ácidas, bem corrosivas e que casavam perfeitamente com a sonoridade da banda. Friction é a mais pesada, chega a lembrar até um hard rock, que no caso. Elevation é a minha preferida desse álbum aqui. O Richard Lloyd faz a guitarra dele praticamente chorar, enquanto que o
O Tom Verlaine faz uma textura muito bonita também, muito intrincada também. Guiding Light é quando eles pegam mais leve aqui no álbum todo. Prove It também é uma música um pouco mais light, mas Guiding Light é quase que uma balada. E depois vem a amarga Torn Curtain, com uma letra bem desiludida, bem desesperançada. E o produtor Andy Johnson também foi fundamental aqui na formatação da sonoridade do Television. Infelizmente, o Television não teve uma carreira muito longa. No ano seguinte, eles lançariam o segundo álbum, Adventure, que também é muito bom, mas não alcança a magnificência do Marquee Moon. E após uma turnê aí do Adventure, o Tom Verlaine e o Richard Lloyd se desentenderam, acabaram terminando com a banda. E daí, cada um partiu para um lado aí. O Fred Smith voltou ao Blondie. O Tom Verlaine partiu em carreira solo. O Richard Lloyd tocou com bastante gente também, como convidado. E na década de 80 foi lançado um álbum duplo ao vivo, chamado The Blow Up, que capta aí shows da turnê de 1978. Um álbum muito bom também para quem gosta de álbuns ao vivo, esse é altamente recomendável. E lá no começo da década de 90, com o estouro do Nirvana e do Nevermind, eles decidem se reunir. Não aconteceu só com Television, outras bandas também daquele New Wave, Punk, resolveram, que estavam separados, resolveram se reunir. E o resultado foi o álbum Television, esse para mim um pouco mais pálido, não muito inspirado, infelizmente. Mas, sem dúvida, Marquee Moon, esse álbum aqui em questão, fez história no rock. Eu gosto muito desse álbum aqui. Lembrando, como eu sempre já falei no vídeo do Stranglers, eu sou um grande fã de psicodélico, rock progressivo, e os punks, a princípio, detestavam rock progressivo, mas eu não gosto daquele punk muito dogmático, muito amarrado. Aqui é o caso completamente diferente. Eles não se preocuparam em ser fiéis ao espírito punk, aquela papagaiada toda. Então eu gosto bastante desse álbum aqui. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!